Olá, galera! Bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Campo elétrico. Vocês já pararam para pensar o que a física chama de campo? O que quer dizer campo? De maneira geral, campo gravitacional, campo magnético. Estamos falando de, por exemplo, tem um ímã e um ferro. Eles vão se atrair. Eles vão se atrair sem se encostar. Quando eles se atraírem, eles vão se encostar. Mas eles vão se atrair mesmo sem com uma determinada distância. Como? Força de campo. Ok? Uma carga positiva com uma carga negativa. Como eles vão se atrair mesmo havendo uma distância? Porque existe uma força de campo. Campo, nesse caso que a gente está falando de eletricidade, de carga, campo elétrico. E nós vamos falar sobre esse campo, sobre esses vetores que ficam ao redor da minha carga, fazendo com que ela exerça algum tipo de comportamento na presença de outra carga, por exemplo, ok? A gente, quando fala de campo, a gente está mais preocupado de falar da carga, somente da carga sozinha, né? Qual é o poder? O que eu posso analisar olhando somente uma carga? Quando a gente coloca duas, como a gente já viu na outra aula, a gente já pode falar sobre a força, a gente pode falar sobre o potencial, a energia que ela gera na presença de outra carga. Mas quando eu falo de uma carga, eu estou falando sobre o poder do campo dela, ok? Então, vamos, sem muitas delongas, mostrar para vocês essa matéria. Então, aí, galera, nós temos a matéria de campo elétrico, ok? Aí eu te faço uma pergunta. Você já sentiu arrepio? Certamente você já chegou perto de uma televisão e sentiu seus pelos ficarem arrepiados. Ou mesmo manuseando sacos de supermercado. É mais sinistro. E aí, você já sentiu que sua pele, que você sentiu uma atração, um arrepio? Então, você já sabe o que significa isso? Você sente o campo elétrico. Você está sentindo o poder do campo elétrico, ok? Então, vamos entender mais sobre isso, Ana? Então, vamos lá, galera. Em torno da Terra, como eu falei, em torno de um corpo, em torno, por exemplo, vou dar o exemplo da Terra, porque ao redor da Terra tem um campo que eu vou chamar de gravitacional. Chega uma determinada, como é que esse campo? A gente vai representar esse campo geometricamente, através de uns vetores, de umas setas, ok? Nesse caso, eu estou mostrando para vocês, a Terra, ela se comporta como uma carga. A Terra é uma carga. Acabou. Então, quando eu não falo isso, eu falo que a Terra é um imã. Ou seja, a Terra, ela atrai. Se algo chegar próximo já da atmosfera terrestre, próximo do nosso planeta, ele já tem o poder de atrair, mesmo a pessoa não querendo, ele exerce uma força. Que força é essa? Força gravitacional. A gente está falando de força de campo, então já entendeu que campo e força elas estão relacionadas, né? Então, eu tenho a fórmula do campo elétrico, eu tenho a fórmula da força elétrica, que está relacionada a esse campo, ok? Então, eu tenho um exemplo de algo que já chega próximo do campo. Ana, se não está próximo do campo, estiver aqui, nesse ponto, vai ser atraído pela Terra? Tudo que for atraído pela Terra tem que estar no poder do campo dele. É enorme, mas tem que estar naquela distância ali, naquele raio ali do campo. Se estiver fora do campo, não tem manifestação de nada. Próximo ao campo, sim, tem atração, ok? Outro exemplo para vocês verem. Um corpo, então o que é um campo elétrico, Ana Lídia? Um corpo eletrizado, devido à sua carga, cria ao redor de sua carga um campo elétrico. E em cada ponto surge um vetor. O que é o vetor? São aquelas linhas imaginárias que eu estou colocando para determinar o campo. Então, em azul, eu coloquei o campo para vocês. Campo elétrico. Esse é o poder dessa carga. Se eu coloco uma carguinha, por exemplo, de teste, aqui, esse quesão vai atrair essa carguinha? Se eu colocar aqui? Ou repelir, seja lá qual for? Não, galera. Não vai acontecer nada.
Agora, se eu coloco uma carguinha de teste, mesmo que seja no limite do meu campo, mas se eu coloco, eu tenho o poder de atrair ou repelir, dependendo de qual for a carga, sim, vai ter uma manifestação. A gente já sabe, a presença de duas cargas vai gerar força. Além de outras coisas, gera força, ok? Então, a força é uma grandeza vetorial. E estamos falando de grandezas que dependem de vetores, então são grandezas vetoriais. Elas estão apontando para onde? Qual é a intensidade desse vetor? Qual é o sentido desse vetor, para começar? Qual é a quantidade de vetor que tem ao redor de uma carga? Ok? É sobre isso que nós estamos falando hoje. Campo elétrico é uma propriedade influenciada pela presença da carga Q, que não depende de uma carga de prova para sua existência. Gente, para acontecer, para que haja campo elétrico, eu não preciso colocar uma carguinha de teste, não. Uma carga já gera campo elétrico. Eu coloco uma carguinha de teste para provar que isso existe, mas não precisa da carguinha de teste para que haja campo elétrico, ok? Como eu falei, é uma grandeza vetorial. Qual é a intensidade, a quantidade de vetor que uma carga precisa? Como é que eu determino isso? Pela força que ela gera e a razão entre a força e a carga, essa própria carga que você está analisando, ok? Vai ser a representação do campo elétrico, que vai ser igual a força em Newton e a carga em Coulomb. Então, a unidade vai ser Newton por Coulomb, ok? Direção. O vetor campo elétrico tem a mesma direção da força. Direção. Mas sentido vai variar, ok? O vetor campo elétrico tem a mesma direção. Se o campo está vertical, a força vai estar vertical. Se o campo está horizontal, a força vai estar horizontal. Mesma direção. Sentido. Depende da carga de prova, para eu saber. Que aí eu determino. Por exemplo, eu tenho uma carguinha aqui positiva, uma carga geradora positiva. Ok? Se eu coloco uma carga de prova, aí, olha. Quando que ele for menor ou maior, é o que eu vou determinar. É como eu vou determinar o sentido da minha carga, ok? Então, nesse caso aí, quando a carga é maior do que zero, o campo e a força têm o mesmo sentido, ok? Quando a carga é menor do que zero, ou seja, negativa, a carguinha de teste, a força e o campo elétrico têm sentidos opostos. Isso fica mais fácil de entender quando a gente brinca um pouquinho lá naquele FET, ou então a gente só entende as linhas de campo, que vai ser a próxima explicação agora. Mas antes de passar para as linhas, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, aí ele me deu o valor dessa carga positiva, fica submetido a uma força F de 4 vezes 10 a menos 2 newton. Determine o valor do campo elétrico. Então, nós vamos lembrar daquela fórmula que eu mostrei para vocês, qual é a intensidade, vai ser a força dividida pela carga. Ele me deu a força, me deu a carga. Faço a divisão entre elas e acho o meu campo. Eu determinei o valor do meu campo. Ou seja, o que é esse valor, Ana Lídia? É a quantidade, é o poder, esse é o poder de ação dessa carga, ok? Esse é o poder de ação dessa carga. Um campo de 2 vezes 10 é 3, ou 2.000, tá certo? Ou 2.000 newton por coulomb. Linhas de força. São essas linhas de forças loucas que eu tô falando? Gente, eu tô falando sobre vetor. Então, esse vetor vai ser a representação mesmo geométrica das minhas linhas de força, ok? Tá aí para vocês. Essas linhas são a representação geométrica convencionada para indicar a presença de campos elétricos, sendo representados por linhas que tangenciam o vetor. Ok. Resultante. Então, coloquei para vocês aí. Campo, para essa carga aqui, eu tenho um campo. Para essa carga aqui, eu tenho outro campo. Então, eu estou analisando em cada ponto do meu campo o poder dessa carga, tá bom? Para ficar mais claro, carga positiva, ela tem um vetor que está apontando para sempre para onde?
para fora do seu corpo. E a carga negativa? Para dentro. Por que a carga positiva e a negativa elas se atraem? Porque as linhas se completam. Enquanto da outra está apontando, enquanto, por exemplo, a carga positiva está apontando para fora, a carga negativa está apontando para dentro. O que faz com que essas linhas se completem, elas se entrelaçam, ok? Para ficar bonitinho, carga positiva ela diverge, né? Tem linhas divergentes, vários pontos, que saem de um ponto para vários outros pontos. E a convergente estão apontando para um único ponto. Então, olha aí, a atração e a repulsão. Quando eu tenho atração entre as cargas, é aquilo que eu falei, as linhas se completam. A gente tem a ideia de achar que uma carga ela vai se encostar na outra. Mas não, elas nunca se encostam. O que se encostam são as linhas de campo, ok? Essas linhas de força. Essa é a linha da força da atração, ó. Ok? Então, olha, a carga positiva está sempre apontando para fora, a carga negativa está sempre apontando para dentro. Olha como elas se completam. Agora, se eu tenho cargas e sinais iguais, por que elas não se completam? Porque as linhas delas não se completam. Então, vai haver uma repulsão, tanto se for positivo quanto se for negativo. Quando a gente está falando duas cargas positivas, duas cargas negativas. O campo elétrico é sempre tangente às linhas de força de cada campo. Então, onde é que está o campo elétrico? Está aqui, ó. Esse é o campo elétrico. Esse é o campo elétrico. A linha, ela me mostra que o campo elétrico ele existe, ok? Aliás, só existe linha porque existe campo. Uma coisa depende da outra. Então, aqui o campo elétrico está apontando para cá, aqui o campo elétrico está apontando para lá, no sentido dele mudando, ok? E o número de linhas de força por unidade de volume representa qualitativamente a intensidade do vetor do campo elétrico. Bom, eu já tinha falado sobre isso. Qual é a quantidade de vetor que tem ao redor dessa carga? Eu já sei a linha de força, ou seja, eu sei a quantidade de vetor campo elétrico, ou seja, quanto de campo elétrico tem essa carga. Vou falar sobre campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Por que ela é chamada de uniforme? As linhas de força do campo elétrico estão sempre paralelas umas à outra. Então, as linhas de força de campo elétrico uniformes são paralelas, igualmente espaçadas. Então, olha só. Tem aqui o comportamento real da carga saindo real, não. Eu tenho só o comportamento de uma carga, as linhas de força saindo de uma placa positiva para uma negativa, o ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, ok? E elas vão estar sempre, essas linhas de campo vai estar sempre paralela a outra, sempre com o mesmo tamanho. Significa que em qualquer ponto ali onde eu escolhi para achar o campo elétrico, em qualquer linha vai dar a mesma resposta, porque eu vou ter a mesma quantidade de linha ali. Então, eu tenho a mesma quantidade de campo elétrico acontecendo ali. Então, o campo elétrico vai ser uniforme, ok? Campo elétrico uniforme tem uma fórmula para isso. U igual a E vezes D. Mas a gente vai falar sobre isso depois, ok? Campo elétrico de um campo pontual, ok? Estou falando dessa carga aqui em relação a um ponto qualquer P. Estou falando dessa carga não em relação a uma carga de teste, um ponto qualquer dentro do campo dele. Esse ponto que eu escolhi, ele vai ter uma distância, né? Essa carga em relação a esse ponto tem uma distância, sim. Essa carga vai gerar essa linha, sim. E eu tenho que constar, lembra da constante elétrica ou a permissividade do meio. A gente usa muito K0, que é o K do vácuo. Ok? Então, eu tenho a fórmula aí para saber o poder de um campo pontual. Ou seja, não estou determinando uma carguinha de teste, não. Estou só determinando, não estou nem determinando a força. Posso sair daquela fórmula de força? Força igual a Q vezes E? Posso. Mas também posso usar essa fórmula para uma carga pontual, ok? E é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Se a carga for positiva, o vetor campo elétrico é de afastamento.
Se a carga negativa é de aproximação. Ou seja, a carga positiva está apontando para onde? Afastamento, apontando para fora. Carga negativa apontando para onde? Por aí ele mesmo, aproximação. Vamos a um outro exemplo, para a gente usar essa carga, essa fórmula da carga pontual. Considere uma carga Q fixa de menos, uma carga negativa, de menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. No vácuo, onde que K0 é 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Determine o campo elétrico criado por essa carga, num ponto A, localizado a 20 centímetros. Depois ele pede determine a força que atua sobre ela. Aí com uma outra carga, ele já me deu uma realidade de uma outra carga. Então na letra A, ele é uma carga pontual. Ele me deu um ponto qualquer a 20 centímetros de distância. Cara, a distância do Sistema Internacional de Medidas é em metro. Então tu tem que passar para metro. Não esquece isso, ok? E depois que você transforma ali para metro, só colocar lá na fórmula. K, ele já te deu a constante. A carga, ele já te deu, mas Ana, não entra no negativo. A carga é modular. Não importa, importa sim se ela é positiva e negativa para determinar que tipo de carga é. Mas na hora da conta, o campo elétrico, eu só quero saber o poder do campo, ok? Então, a carga é modular. Substituo os valores, acho aí meu campo. 11,25 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb, ou dentro da notação científica, não na potência base 10 do primeiro, a outra na notação científica, 1,125 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Na letra B, ele quer saber a força, mas ele me dá a carga. Se ele quer me dar força em relação ao campo, é igual a F sobre Q, tá? Força que entra isso na sua cabeça, ó. Força que entra isso dentro da sua cabeça. Guarda isso, que ajuda a gravar a fórmula. Então, eu achei o campo. Ele me deu a carga. Então, eu acho a força. Beleza, galera? Tá aí. Essa carga tem um campo de 1,125 vezes 10 elevado a 6 e uma força de 4,5 newtons. Quando eu tô falando, eu falei de uma carga, né? E se eu tiver mais de uma carga, com vários campos elétricos, o que eu faço? Em relação a um ponto, tu vai somar, mas não esqueça que é uma soma vetorial. Você tem que tirar resultante. Olha o vetor chegando aí de novo, galera. E a nossa aula vai ficar por aqui hoje. Próxima aula a gente vai dar continuidade. Vamos falar do potencial elétrico de novo, vamos falar sobre a energia elétrica novamente, vamos entender o que acontece quando eu coloco esse campo na presença de outro campo, o que isso gera, o que isso dá, além da força, o que pode mais acontecer, Ana? E a gente vai falar isso nas próximas aulas. Façam os exercícios, tirem suas dúvidas e até a próxima, galera!